A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, enviados pelo Espírito Santo. Em Atos, capítulo 13, verso 4, diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo. Aleluia! Ser enviado pelo Espírito Santo envolve duas coisas. Primeiro, o entendimento de um chamado interior. Segundo, a confirmação dos irmãos. Você foi enviado pelo Espírito Santo para essa geração. Existe uma missão que o Senhor lhe designou. Há um plano traçado. Você está disposto a segui-lo? Jesus ressuscitou dos mortos, completou a obra diante do trono de Deus e voltou para os seus discípulos num corpo glorificado. Eles estavam trancados com medo dos judeus, afinal, Jesus não estava mais com eles. A última imagem foi Jesus na cruz morto. Então Jesus, no final do domingo, no mesmo dia da ressurreição, veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Lá em João capítulo 20, verso 21. Assim como significa juntamente com, exatamente como. Jesus, ministerialmente falando, era um homem comum ungido pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se Jesus estivesse atuando na terra como Deus, qual era a necessidade de ter sido ungido? Jesus era o Filho de Deus, mas abriu mão da sua glória. Ele se revestiu da humanidade. Jesus não fez milagres para mostrar que Deus pode fazer. O Velho Testamento nos oferece um quadro bem real do poder de Deus. Jesus veio para revelar que o homem devidamente relacionado com Deus poderia fazer. Jesus era completamente Deus e completamente homem. Isso é um paradoxo para nós, mas ele veio para restaurar a autoridade perdida no Éden. Ele veio constituir reis e sacerdotes para Deus que havia na terra. Havia duas coisas que se tornaram a humanidade dele sobrenatural e eficaz. Ele não tinha pecado e ele viveu completamente sob a capacitação do Espírito. Essas duas qualificações também são disponíveis para nós. Somos a justiça em Cristo e se aprendemos a cooperar com o Espírito Santo, teremos os ingredientes necessários, como todo homem, toda mulher e toda criança viva podem caminhar nos caminhos do milagre de Jesus. Obras maiores. Em João capítulo 14, verso 12 diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus é o nosso modelo de homem usado pelo Espírito Santo. Existe algo mais poderoso quando temos a consciência do Pai. Jesus sempre tinha. Existem duas maneiras de você usar o nome de Jesus: pedindo ao Pai e ordenando neste nome. Pedro e João encontraram um paralítico 40 anos, junto à porta da Formosa de Jerusalém. Eles disseram: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E eles não oraram ao Pai, eles ordenaram no nome de Jesus. Jesus fez a obra. Não é o tamanho da obra,
mas o tamanho de Cristo que importa. Quem crê em mim, a fé nele é que realiza a obra igual ou superior. Muitas vezes nos intimidamos diante de grandes desafios que estão à frente, mas não é o tamanho do desafio, é o tamanho de Cristo que importa. Eu não posso, mas ele pode. Quando Jesus foi exaltado junto ao Pai, ele enviou o Espírito Santo. As obras maiores são possíveis pelo Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 2, verso 32, a esse Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E o derramar do Espírito Santo sobre nós, que fará as obras maiores. Recebemos a promessa do Espírito Santo. Ele é a nossa fonte de poder. Você precisa aprender a desenvolver a comunhão com o Espírito Santo e a receber a sua unção. Como Jesus foi enviado, você também foi. Veja alguns aspectos desse envio. Você foi enviado para resgatar vidas. Marcos capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgates por muitos. Em 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você foi enviado para a missão de resgatar muitas vidas. Tudo que você faz envolve o reino de Deus. O seu trabalho é uma oportunidade para cumprir a sua missão. Sua missão foi desenhada por Deus. Não somos voluntários, somos chamados. Estamos no mundo para implantar o reino dos céus. Não importa o que você faz e os dons que você possui. A sua missão é resgatar vidas e desfazer as obras do diabo. O seu lugar já está preparado. A sua missão possui muitas fases de preparação. Você experimentará fases de insignificância, de isolamento, de espera, de bem-estar, de injustiça, de medo, de perseguição. Não desista. Se você hoje tem o toque do Espírito Santo sobre a sua vida, se uma chama arde no seu coração, você está pronto. Segunda coisa, você foi enviado para fazer a vontade do Pai. Lá em João capítulo 4, verso 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. A vontade de Deus é o nosso alimento. O alimento é para a manutenção da vida. Deus deseja que todos sejam salvos, que ninguém pereça. Ele quer salvar. Precisamos nos comprometer com Ele. No contexto de João 4, foi ao encontro de uma mulher que tivera 5 maridos. Jesus precisava passar por Samaria. Deus sabe quem são as pessoas e as famílias que estão esperando você. O Espírito Santo lhe enviará até essas casas. A terceira coisa, você foi enviado para viver na dependência do Pai. Em João capítulo 5, verso 30 diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e assim daquele que me enviou. Dependência é sobrevivência para nós. Precisamos permanecer conectados na fonte. Não podemos realizar aquilo que Deus não realiza. Precisamos olhar e ver o Pai está fazendo. O Pai revela os seus planos para os íntimos. Seu tempo é gasto com Ele e Ele proporcionará êxito na vida. Esperar no Pai é consolidar o seu futuro. A quarta coisa, você foi enviado e nunca está só. Em João 16:32, eis que vem a hora e é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Haverá dias que parecerão de solidão, crises, decepção, medo, tribulação na alma. Mas se lembre, você não está só. O Espírito Santo está com você. Ele tem
todos os recursos inesgotáveis do céu. Ele iluminará a sua mente na palavra de Deus. Ele tomará você em suas asas e o guiará no deserto da vida. Ele lhe ensinará como agir. Ele lhe dará palavras certas. Ele guiará o seu caminho. Ele preparará o ambiente para o milagre. Ele desenterra as sementes. Ele orienta você na sabedoria dos céus. Você foi enviado e nunca terá falta de coisa alguma. Em Lucas capítulo 22, verso 35, a seguir Jesus perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alfajor, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Sua provisão está no lugar da sua obediência. O dinheiro não segue você, ele te espera no lugar da obediência. Quando você for enviado, terá oposições. Em Mateus capítulo 10, verso 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. A luta é uma confirmação que você não foi derrotado. Enquanto existir resistência, é sinal de que você está no caminho certo. Sua missão determina os inimigos que você enfrentará. Não desista. Sua necessidade será satisfeita no tempo certo. Não desista. Sua provisão está a caminho. Deus sempre abre uma porta de escape. Deus sempre prepara uma mesa diante dos seus inimigos. Sétima coisa, você foi enviado para uma grande colheita. Em João 4,38, eu vos enviarei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Você colherá mesmo onde não plantou. Visualize uma grande colheita. Visualize famílias inteiras sendo colhidas para o reino do céu. Levante os olhos e veja os campos prontos para a colheita. Geração passadas oraram e nós colheremos. Oitava coisa, você foi enviado e terá que caminhar pela fé. O justo viverá pela fé. A fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção das coisas que não vemos. Fé não é um sentimento. Nada pode substituir a fé na palavra de Deus. Nada. E nono, você foi enviado com autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eis, aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada, absolutamente nada, vos causará danos. Lucas capítulo 10, verso 19. Não existe demônio páreo para o Espírito Santo que está em você. Não existe obra maligna que o nome de Jesus não desfaça. Em Mateus capítulo 10, verso 1, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar de todas as doenças e enfermidades. A estes 12 enviou Jesus: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graças dei. Você foi ungido. Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A obra será realizada por homens e mulheres cheios de unção, e a capacitação do Espírito Santo na sua vida é que fará realizar as obras do Pai. Você crê nisso? Prepare-se para ser um instrumento de milagres na mão do Espírito Santo. Você está disposto a ver milagres? Você deseja cumprir essa missão? Ofereça ao Pai e ouça o Espírito Santo. Obras maiores você fará em Cristo Jesus. Pai, eu oro para que essa palavra seja ministrada ao coração de homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Que o Espírito Santo lhe dê força, sabedoria, provisão, para que eles possam cumprir o teu chamado. Eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa passagem, com essa mensagem, comente aí no nosso canal.
nos ajude a divulgar para que mais homens e mulheres sejam cheios do Espírito Santo. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix pelo qual você pode fazer uma oferta generosa. Seja um semeador do nosso ministério e veja o que Deus vai fazer na sua colheita. Você vai colher muito mais do que você semear. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.